pelos nossos compromissos, por aquilo que nós já assumimos, por aquilo que fazemos, pelos nossos projetos, desejando também novas conquistas e novos êxitos. Quase como um novo vigor, tudo aquilo que nós gostaríamos e precisamos. E logo na primeira leitura, Deus diz ao seu povo, por intermédio de Moisés: eu te abençoarei, eu te protejo, eu te darei a minha paz. E é isto que nós pedimos neste início do novo ano, a bênção de Deus, que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja. E o que é que significa esta palavra bênção? A palavra bênção é bem dizer, ou dizer bem. Significa que Deus nos bendiz, Deus diz bem de nós, isto é, Deus valoriza, Deus tem atenção a tudo aquilo que cada um de nós tem de bom e realça-o e faz com que tudo isto venha de cima. O contrário seria mal dizer, dizer mal, isto é, denegrir, deitar para baixo. E por isso também as nossas palavras neste primeiro dia do ano são palavras de bênção uns para com os outros, de bem dizermos, dizermos bem uns dos outros, sermos capazes de bem dizer aqueles que amamos, aqueles que se cruzam connosco, aqueles que lidam diariamente connosco, aqueles que encontramos até no caminho, e mesmo sem os conhecermos, dizermos um bom ano. É esta bênção que sai das nossas bocas. E por isso não queremos que saiam de nós palavras de maldizer, de maldição, mas palavras de bênção. Depois da segunda leitura, vemos São Paulo a dizer que, ao chegar a plenitude dos tempos, ao chegar um tempo maduro da história da salvação, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei. E realmente temos vindo neste tempo de Advento a preparar-nos e a pensar no que é que significa realmente a encarnação do Verbo, este Deus transcendente que assume a nossa natureza humana. E para que a história da salvação acontecesse, Deus precisou daquela peça do presépio que hoje é destacada, que é Maria, a mãe de Jesus. Naquele dia da anunciação do anjo, e por isso Maria é uma das grandes figuras do Advento. Nós celebramos o dia 8 de dezembro, quando esta jovem, na sua casa e na sua vida, é surpreendida por um anjo que lhe diz: já vem cheia de graça, o Senhor foi benevolente para contigo, foste achada como a cheia de graça, e Deus escolheu-te para seres a mãe do Filho de Deus, a mãe do Messias, aquele que todos esperam. Maria, certamente, porque nós sabemos que é uma pessoa humana, tinha também os seus projetos de vida, os seus planos, como todos nós temos. Uma jovem poderia ter dito: não, eu já tenho os meus planos, eu não quero isto, ou eu não estou à altura. Mas Maria aceitou. Às vezes penso, como é que teria sido a história da salvação se Maria não tivesse aceitado este desafio que Deus lhe colocou, de ser a mãe do Filho de Deus, este projeto que Deus pensou para Maria da maternidade, esta sua missão ou vocação. Maria aceitou. E por isso nós hoje celebramos, neste primeiro dia do ano, a maternidade de Maria. Maria como mãe de Deus. E é por isso que Maria foi necessária para que, gerada no seu seio, Jesus tivesse o seu ADN, fosse realmente homem e assumisse a nossa natureza humana. A história teria de passar por assim. E diz-nos também São Paulo: nasceu de uma mulher, assumindo verdadeira condição humana, sujeito à lei. Porque além de nascer de uma mulher, de ser cuidado de uma família, também inseriu-se num povo. O povo judeu, o povo do Antigo Testamento. E é por isso que nós hoje também celebramos, e estamos 8 dias após o Natal, porque na tradição judaica, todos os meninos, após o 8º dia do nascimento, eram circuncidados e era-lhe dado o nome. Por isso hoje também é o dia da circuncisão de Jesus, ou antes do Concílio Vaticano II era o dia do Santíssimo Nome de Jesus. Depois o Papa Paulo VI entendeu que vamos olhar para a figura de Maria, a maternidade de Jesus. E por isso vemos como Jesus é também sujeito à lei do seu tempo. Vai ser circuncidado, vai-lhe ser dado o nome Jesus, indicado pelo anjo. É interessante vermos, porque nós já conhecemos o resto da história, conhecemos os Evangelhos, as parábolas, conhecemos a crítica que Jesus terá com os escribas e os fariseus, e é interessante vermos que este Jesus, que foi sujeito à lei, que cumpriu a lei da circuncisão, vai ele próprio ser um grande crítico da lei. Quando se à beira dos
escribas, dos fariseus, e critica-os. Porquê? Porque Jesus não gosta de uma lei cega, de uma lei que não protege e valoriza a pessoa humana, porque existem muitas leis que podem não ser as mais corretas. Leis que não valorizam a pessoa naquilo que ela é, na sua dignidade, que não promovem a libertação da pessoa e que, por outro lado, a podem desfavorecer. Quando as leis não promovem a bênção, o bem dizer, aquilo que Deus, quando olha para nós e nos bendiz e valoriza aquilo que cada um tem, apesar dos nossos dramas e das nossas fragilidades. É interessante esta circuncisão, e por isso Jesus foi sujeito à lei. A circuncisão era como o novo nascimento. O menino, para pertencer ao povo eleito, teria de ser circuncidado, tal como Jesus. E por isso nós também vamos ver Jesus mais à frente nos Evangelhos, como nós já os conhecemos, e estamos em vantagem, que vai encontrar no Evangelista João um homem, personagem do judaísmo, vai se encontrar de noite com ele, chamado Nicodemos, porque Jesus falará muito do renascer. É preciso nascer de novo, é preciso renascer. E este Nicodemos, este homem que era um judeu, mas interessado e curioso pela mensagem de Jesus, vai-lhe perguntar: mas que história é esta? É possível nós voltarmos a entrar no seio das nossas mães e voltar a nascer? E realmente nós, ao virarmos este novo ano, às vezes também questionamos: será possível nós retomarmos a alegria, o entusiasmo, a vontade de viver, de nos dedicarmos, apesar dos momentos de tragédia, de doença, de dificuldade? Isto nos vai dizer que sim, é possível renascer. Vai falar do batismo, do nascer de novo, da água e do Espírito, do renascer. E é isto que Deus faz connosco. Deus faz-nos renascer. É interessante que um dos sinais, o grande sinal material do batismo é a água, que purifica. E há esta metáfora, que já falei aqui várias vezes, sobretudo com os jovens, que é do diamante. Um diamante, que é uma peça de um valor muito precioso, quando cai no chão ou na terra, na lama, suja-se, fica sujo, mas nunca deixa de ser um diamante. E é isto que Deus faz connosco, limpa-nos, faz-nos descobrir o valor que cada um tem. Às vezes estamos mais sujos, ou não nos apercebemos do valor que temos. E é isto que Deus faz connosco. É isto que faz a bênção de Deus, que nos faz valorizar, que nos faz limpar todas estas camadas que ofuscam aquilo que somos, a nossa essência. Por isso, no batismo, nós descobrimos o maior título que podemos ter, que é ser filhos de Deus, amados de Deus, filhos prediletos e muito amados. Só que hoje estamos aqui também por um motivo muito especial, como foi aqui dito, que é o dia da nossa padroeira, associado a esta festa da maternidade de Maria, Nossa Senhora da Penha de França, que tem como título umas aparições de Maria numa região em Espanha, mas não vamos hoje deter-nos muito por aí. E é para nós, comunidade do Posto Santo, é sempre um privilégio para qualquer comunidade que tem Maria como padroeira. E porquê? Porque Maria tem um lugar central na vida dos cristãos, na nossa espiritualidade, na nossa fé. Às vezes há muitas pessoas que nos perguntam, ou que questionam-se a si mesmas: será possível ser cristão sem Maria? Será possível viver o Evangelho sem Maria? Isto às vezes, sim, uma analogia, como nós perguntássemos: será possível que uma criança cresça sem a presença de uma mãe? E nós, claro, teríamos que responder que sim, é possível, às vezes acontece, mas não é a mesma coisa. Realmente todos nós sabemos que o amor das mães e que a educação das mães transmite-nos um vínculo tão forte que nos traz segurança, conforto, carinho. E é por isso que também neste tempo do Natal é o tempo da família. É o tempo em que nos reunimos com a nossa família, quase como regressar ao berço, aquele calor da infância, aquela ternura e aquele afeto que nos fez crescer, onde aprendemos a amar, onde aprendemos a perdoar, onde fomos compreendidos como pessoas, onde nos sentimos realmente naquilo que somos. Tempo da família é tempo de redescobrir este afeto, este carinho, esta ternura, que faltam hoje tanto nos nossos dias, quando às vezes temos dificuldade em dar um abraço, em ter um gesto, uma palavra de carinho, de afeto.
porque parecemos tão frios. E por isso este tempo é tempo dos abraços, tempo dos afetos, que tanto precisamos nos nossos dias. Porque a mãe tem este poder de congregar os filhos em casa, de uni-los, de criar pontes. E por isso olhamos para Maria, que nos desafia também a sermos igreja. O grande modelo que tem hoje a igreja é Maria, nesta sua capacidade de ser mãe, de congregar, de acolher, de ser capaz de transmitir afeto, carinho, de também, em igreja, sermos capazes de crescer como pessoas. Porque é também na comunidade, na igreja, que nós crescemos, aprendemos a amar, aprendemos a perdoar, aprendemos a descobrir o valor que temos e a compreendermos como pessoas. A igreja, como uma mãe, tem imensos filhos. E nós poderíamos pensar, todos eles são perfeitinhos, alinhadinhos, certinhos. Bem sabemos que não. Isto faz-me pensar, por exemplo, numa escola, uma professora teria a vida mais facilitada se todos fossem assim, alinhadinhos, perfeitinhos, todos certinhos, mas sabemos que não é assim. Há sempre um mais desalinhado, há sempre um mais delinquente, há sempre um mais à margem. E esse é aquele a quem uma professora ou um educador tem que ter maior esforço, mais dedicação para o ajudar. E assim também como as mães. Se nós fizéssemos aqui esta pergunta, uma mãe que tem 3 filhos e tem 9 euros para dar aos seus filhos, quanto é que dará a cada um? Nós talvez responderíamos de uma forma muito matemática, daria 3 euros a cada um, e assim daria igual para cada um. Mas nós sabemos que a mãe dá mais àquele que mais precisa e dedica-se mais àquele que mais precisa e pode dar menos àquele que menos precisa, porque está bem encaminhado. Se desse 3 a cada um, e essa seria a nossa resposta matemática, seria uma mãe ideológica, convencional, uma mãe padrão. Mas sabemos que a vida nem sempre é assim, tão perfeitinha e tão quadrada. E por isso, realmente a Igreja é esta mãe capaz de entender os seus filhos, de compreender cada pessoa como ela é, porque todos somos diferentes. Por isso a Igreja será como Maria, quanto mais se assemelhar a Maria. Celebrar a maternidade de Maria é também aprendermos a ser Igreja, escutarmos cada um nos seus dramas, naquilo que cada um de nós somos, na importância que cada um de nós ocupa na sociedade, na comunidade, aqui, no espaço que cada um tem. A vocação de Maria é esta, da maternidade. E nós sabemos que Maria vai receber uma outra vocação dentro da sua própria vocação. Quando, no final do Evangelho, no final da vida de Jesus, junto à cruz, Jesus diz a Maria: mulher, eis o teu filho, e ao discípulo amado: filho, eis a tua mãe. Maria torna-se também a mãe dos cristãos, a mãe dos discípulos de Jesus, a mãe da humanidade, a nossa mãe. A mãe de Jesus, a mãe de Cristo, a mãe de Deus, é também a nossa mãe. E por isso, aqui, a Igreja, que tem como grande modelo a Virgem Maria, mãe, é o lugar onde também nos sentimos acolhidos, perdoados, amados, compreendidos. O lugar, tal como neste Natal, quando vamos à casa e nos sentimos amados pela família, no calor e no berço que nos une, cheio de afetos, também deveria ser este lugar, onde sentimos o calor, o carinho, o afeto de sermos comunidade, de sermos família. Aliás, e o Natal ensina-nos a isso, este é o grande modo de ser Igreja, de ser família.